tudo começou ali, né, fazendo a minha graduação em nutrição na São Camilo, onde eu tive a oportunidade de ter professores, mestres, enfim, absolutos, né? Assim, eu fui muito abençoada com esses educadores, né? Com esses Que professores linda! incríveis. Tenho até hoje, guardo todos com muito carinho, porque tudo que eu aprendi foi com todos vocês, né? Ah, querida. Depois disso, eu fui fazer logo nutrição esportiva, fui fazer a minha pós, em que eu te reencontrei, né? Minha mestra Foi maravilhosa. A gente ótimo, foi foi lá, foi ótimo. delicioso. Amo nutrição esportiva, porque por muitos anos eu dei aula de artes marciais, então eu sempre amei, né, essa área de nutrição esportiva. Depois disso, eu tive a oportunidade de entrar como professora na São Camilo, na área de supervisão de estágios em nutrição esportiva e na área que eu me apaixonei, que é a educação nutricional, né? A parte de educação Nossa! alimentar. E é tão Paixão. difícil, você sabe que eu coordeno 3 pós-graduações pela Estácio e tenho parcerias com outras universidades. E um dos cursos tem a disciplina de educação nutricional, de gamificação. É difícil achar professor para isso. Quer dizer, até tem, mas Entendi. aquele profissional que não se atualizou, que não. Aí você vai falar, ah, mas você já fez o curso de comunicação não violenta? Oi? Sabe, assim, É. não traz, né, essa novidade do marketing, da comunicação, da persuasão. Eu É. queria alguém que trouxesse as técnicas da persuasão para trabalhar a educação nutricional. Também eu viajo, né? Eu visualizo, mas... Não, deixa Mas é para tão lá. necessário, né? Mas Assim, é para mim difícil, foi a Bara. área que eu me apaixonei, porque, assim, na minha percepção, né, ter o conhecimento todo da ciência da nutrição é fundamental, claro, né? Você como Claro. profissional, você tem que ter essa competência, né? A sua relação com a ciência da nutrição, mas o grande desafio que eu sempre tive na prática Oi. foi como trazer Eu vou isso para ter as que te pessoas. interromper. Pelo visto, Imagina! tem uma mãe aqui, ó. A minha Olha, eu me emocionei. Saudades, filha. Deus te abençoe. Parabéns Ai, muito pela bom. filha, viu? Estava Ai, mãe, elogiando um beijo. justamente que, além de desenvolver uma inteligência intelectual, é também de uma inteligência emocional e, apesar de todo o sucesso, ela continua essa pessoa com o sorriso do tamanho do Ah, coração dela. Parabéns, fiquei até imagina. emocionada. Que Faz 2 linda! anos que eu não consigo ver minha mãe. Tava preparado para eu ir para maio aí para o Brasil e agora com toda essa questão da pandemia, vai fazer 2 anos que não abraço. Ai, É difícil, né? Mas é por isso que é interessante a gente falar até um pouco desse mindful eating, toda essa questão da pandemia, né? Porque foi através de tudo isso que também desenvolvi várias competências emocionais para trazer que para a questão legal! alimentar, né? Toda a Que questão da legal! mudança e trazer isso para a mudança do comportamento alimentar. Muito Porque importante. E eu vejo isso, não sei se você está acompanhando aqui no Brasil, mas de uma forma até banalizada, sabe? Assim, eu vejo gente dando curso de mindfulness e eu paro para porque assim, ó, essa área pouca gente sabe. Até vamos conversar um pouco sobre isso, porque uns falam que é de origem oriental, outros que é de origem americana. Mas uhum, quando eu era adolescente, eu fui budista. E eu fui budista tibetana e fui do centro budista do Rinpoche. E ele já olha, falava em mindfulness. Lu, já isso foi nos anos 80, é tá? Então, muito assim, antigo. até quando veio esse boom, eu disse, não, mas peraí, eu já conheço esse trem. Porque o budismo oriental, o budismo tibetano, eu fui do tibetano e da linha do Nichiren Daishonin. Que Os dois legal. tratam o mindfulness, né? Então, Uhum, assim, uhum. É uma é prática já de muitos anos, mas eu acho que o que milenar, acabou assim. muito, e eu Por acho que que o que que diz, acabou, então, que a origem é americana? porque na verdade a gente tem aqui um médico neurocientista, né, que eu acho que ele meio que ele foi capaz de colocar isso de uma forma mais Ah, abrangente, que é o John entendi. Kabat.
né? Eu não sei se você, Aham, né? aham. Ele é um neurocientista e eu acho que ele foi um dos primeiros que protocolou a questão, né, É, do eu falo de mindfulness. metodizou, né? Metodizou, Isso. metodizou, acho que é com É, T. Você sabe que eu sou criou. dislexa, caso você não lembre, eu dou umas travadas porque eu tenho dislexia. Mas foi ele que criou toda uma metodologia de Isso. pesquisa, ele que trouxe uma questão ali de criar certos padrões, Ah, ou entendi meio por que 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 se mapeou. atribui. Vamos dizer Entendi. assim que ele deu uma mapeada um pouco do que seria esse mindfulness, trazendo para a questão médica, né, para a ciência médica. Então, foi acho que um dos primeiros, acho que foi em 1990 mais ou menos, né, que isso foi se Entendo. criando um mapa para a gente Eu entender. ficava bem curiosa, eu pensei exatamente isso. O cara desenvolveu toda uma metodologia acadêmica, inclusive, Uhum, e aí isso teve embasamento para outras e para pesquisa. Eu estou terminando a pós em psicologia positiva da PUC, e nossa, uma que das demais. minhas professoras foi aquela Tamara Russell, uma americana, ou Russell, né? Uhum, uhum. Que fabulosa, fantástica, me apaixonei demais, assim, ela inclusive trabalha com 3 técnicas diferentes na pós. Olha. E o trazer isso para o alimento, para a alimentação, foi fantástico. Mas antes da gente contextualizar, fala um Uhum, pouco mais para a gente sobre essa origem, né? Essa questão do mindfulness, depois do mindful eating, para a gente poder uhum. entender a aplicação disso, por favor. É tão legal essa questão da origem. Acho que existem certas controvérsias de quando surgiu ou não, mas quando realmente tomou uma proporção mais internacional e eu acho que mais protocolada, mapeada, foi justamente com esse médico, né, o John Kabat, que é um neurocientista, que começou a tentar entender o que acontecia, principalmente em tratamentos de doença autoimune. Ele acompanhava muitos pacientes, né, principalmente em questões de pele, né, em doenças autoimunes que tinham a manifestação na pele. E ele começou a ficar intrigado porque ele começou a perceber pessoas com características fisiológicas, até mesmo relacionadas aos marcadores da própria doença, muito parecidas, Fantástico. muito parecidas, só que tinham um resultado totalmente diferente com o mesmo tratamento. Aí ele começou a falar, gente, mas por que será, né? Qual que será que é? E ele começou a observar, né? Ele teve contato com toda a questão budista, tinha tido contato com a questão de meditação, e ele começou a observar o comportamento das pessoas. E aí ele começou a ver que aquelas pessoas que tinham resultados mais positivos eram pessoas que, pela sua natureza comportamental, também eram mais positivas. Pessoas que meditavam, pessoas que tinham uma espiritualidade, que tinham uma inteligência emocional, né? Um certo olhar positivo perante a dificuldade. E isso Hoje foi isso é uma área de pesquisa, inclusive, que se chama gigante. feliciência. Olha só, E a olha gente só, estuda isso, né? Como, e aliás, é o meu TCC sobre isso, a feliciência na alimentação. E olha de que show. fato, os artigos mostram, os estudos mostram uma correlação mega positiva. Aquela pessoa, por exemplo, que é demitida, vive daquela renda. Ok, é uma situação extremamente difícil, mas tem gente que fica o porquê eu, porque meu chefe é horroroso, porque o outro é o culpado, e tudo bem, eu não estou nem discutindo a tua verdade, porque pode ser Uhum, realmente que essa pessoa tenha sido traída, enfim, mas a forma que você lida, independente da verdade do outro, faz uma grande diferença, inclusive nos marcadores biológicos, nível de cortisol, citocinas inflamatórias são menores em pessoas que se sentem mais felizes, que têm resignação e que mudam a sua atitude em função da felicidade que sentem. isso, essa Então, percepção, né? A é, percepção perante a mudança, a dificuldade, o problema, a barreira, né? Ele inclusive estudou imagens, né, de ressonância magnética para ver quais eram as áreas do cérebro que a pessoa, por exemplo, ativava ao meditar. Então ele viu realmente áreas de controle de fome,
de várias coisas que eram ativadas, né? Então, Que, foi por ele que me... sinal, ele achou associação na área de controle de fome com ansiedade, depressão. É, Né? Então, foi... não é acaso, não se tem ainda 100% esse mapeamento, mas a gente já suspeita que não é por acaso que são áreas idênticas, né? E é muito legal isso, porque, assim, na verdade, ele começou trazendo isso para a neurociência, mas a gente já tem nutricionista também trabalhando com isso há muito tempo, né? Aqui, por exemplo, tem uma nutricionista, não sei, que chama Ellen Satter, que tem até um instituto Uhum. bárbaro, ela já trabalha com isso há muitos anos, né? Tem até um modelo de competências alimentares que você pode tentar trabalhar, que é totalmente voltado para o mindfulness, muito legal. Então, existem também nutricionistas que já estão desbravando isso, porque, querendo ou não, já lá na minha época, né, em 1997, a gente já falava de quê? Comportamento. Certo tempo atrás, a gente já falava de comportamento alimentar e de componentes do comportamento, né? Então, assim, a gente já tem essa ciência, né, essa consciência de que a forma com a qual a gente se alimenta, ela tem componentes que interferem nela. Não, então eu vou brincar um pouquinho aqui com dados históricos. Dieta vem do grego diaieta ou diait, que significa comer rindo, comer com felicidade. Olha, Né? boa, Infelizmente adorei. virou-se. Infelizmente, se você vai estudar, uma vez até escrevi um artigo sobre isso. Inclusive, tem a origem em latim também tem correlação com traduzindo seria escolha. E aí, no fim, Uhum, tudo se trata de uma escolha alimentar, né? Então é totalmente. muito interessante, é muito importante retomar isso, porque virou sinônimo de chatice, de restrição, e eu não excluo, bom, né, mestrado, doutorado na USP, na Faculdade de Farmácia, com pé na bioquímica, não tem como dizer que eu excluo o metabolismo, mas Não tem. integrar e saber que tem momentos que precisa deixar de lado, sim, gente. Tem É. momentos que a gente tem que deixar de lado a parte metabólica, fisiológica e adicionar outras variáveis, como a Lu está Ou nos até ensinando. priorizar, né? Ou até, de repente, Isso. começar a priorizar a questão comportamental, porque graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar sempre em consultório. Então, mesmo ali dando aulas, né? Eu sempre tive, vai fazer 18 anos a clínica esse ano. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo com o paciente, com o cliente, né? E muitas vezes, eu tinha aquela coisa assim, gente, é a questão comportamental que tá pegando. Né? É. Antes de eu ir ali para a questão do conhecimento, antes de ele entender macronutriente, micronutriente, combinação, biodisponibilidade, É o isso que tá mesmo. pegando aí é o comportamento, são os É. vícios comportamentais. E eu acho. Inclusive para aumentar a adesão ao tratamento. Aquilo que não é dito é muito importante. Eu contei essa história já numa live, porque ela mexeu muito comigo. Eu trabalhava com um grupo de bariátrica da Unifesp e fiz o laudo e fiz os testes e o paciente tinha compulsão alimentar. Então, ok, não é indicada a cirurgia, mas compulsão Olha, comprovada. E eu tô atendendo, ele invadiu a minha sala, agarrou as minhas pernas, se ajoelhou, começou a chorar. E eu vou olha, chorar já já, e sempre que eu conto essa história eu me emociono. Um nossa, homem de 32 anos e disse para mim, doutora, eu preciso dessa cirurgia. Eu sou casada há 3 anos e eu não enxergo meu pinto. olha, ai, Aquilo foi assim, e aí, óbvio que acabei eu ajoelhada, os dois no chão chorando, e eu disse: tudo bem, eu vou te ajudar, mas você vai se comprometer à terapia de comportamento alimentar. E aí que eu usei uma das técnicas, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness. E uhum, nisso eu agradeço muito, eu acho que ele foi um divisor de águas porque eu é, sinto que ali eu deixei de me preocupar com a parte somente técnico-científico e buscar ciência com a questão do comportamento, porque isso também é científico, né, Lu? Tem super. estudos. Super, e na verdade é o que a gente, assim, eu posso dizer que é o que eu mais vejo, acho que em consultório, são todas essas questões comportamentais, né?
até questões Entendo. mesmo de mitos e tabus que às vezes a pessoa vem, né, e As que não crenças, né? crenças e que não traz esse olhar, né? Porque é essa a proposta do Mindful Eating que já existe, gente, há muitos anos. Ela só está repaginada, eu acho, né? Acho que ela É, veio reestruturada, repaginada e de uma forma um pouco mais metodológica, né? Mapeada para que a gente possa usar de maneira mais profunda. Mas já existe, né? Isso daí são coisas que a gente já observa é há o que eu te muitos falo, anos. assim, os budistas usam, Olha aí. usam e chamam É. de mindfulness. Eles têm várias formas de meditação para alcançar a evolução, né? E vejam, pelo Uhum. amor de Deus, ninguém aqui está discutindo religião. E uma Não, é. das técnicas que eles trazem, e o Rinpoche era, sei lá, era um homem ainda jovem, adulto, e ele falava o termo, inclusive, que era uma das práticas do budismo tibetano. Ó, a Nossa, Laura está dizendo, Prof. Lu, minha orientadora de TCC, mil corações, viu? Reencontros aqui. Boa que tarde a todos delícia! vocês. Digita um, quem está participando aí pela primeira vez da live. Quem já está Olha, conosco aí acompanhando há algum tempo, sejam todos bem-vindos. Mandem, clica aí no coração, não poupa não. Vamos prestigiar essa nossa convidada. Para mim é um prazer ai, imenso para mim ter também. alguém de referência hoje nessa área e estarmos aqui conversando sobre isso, gente. A gente tem Ó, muito para aprender, parabéns, né? mestra. Ah, isso é para mim. Ana, obrigada, é a sua mãe. Que linda. Eu achei que era você. Minha Olha, mestra! amor, amor é de família, viu? Já sei quem ela puxou. Obrigada, viu, meu anjo? Queridona. Professora Maíra, professora Denise Mafra, tudo bom? Olha só, professora Paula, Nayara, tudo bem, professora? Como vai, Cícera? Um beijo grande aí para o Nordeste. Gente, um beijo a todos vocês. A Malaquias Rosane, o Mindfulness, a professora vai falar especificamente do Mindful Eating, mas a gente está Uhum, introduzindo o uhum. assunto. É, Pessoal do IBC, digita aí para mim o nome da palestra para eu fixar, por favor. Ó, bastante gente pela primeira vez conosco. que bom, E aí, gente. Lu, nos conta então. É, Aí, como começou isso? Então, começou, foi, na verdade, começou há muito tempo, mas essa metodologia e aplicações em saúde veio posterior e veio com o Cabal, esse médico americano. e eu acho que assim, começou a ficar mais evidente pelo que tudo que eu tenho estudado, porque eu fiz a minha certificação aqui como coach em saúde, né? Depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, foi em 2015. Foi em 2015 que eu comecei a trabalhar mais e entender a questão do que era o termo de mindfulness. Né? Existem aqui cursos que trabalham, e aí no Brasil também já tem, né? Então, essa semana mesmo que passou, eu fiz até uma live com a psicóloga lá da clínica, que é instrutora de mindfulness, que trouxe esse programa de Mindfulness Based Stress Reduction. Então, Ok. trazendo mindfulness para redução de estresse. É uma das É, técnicas que a gente estuda. A gente estuda isso. a terapia cognitiva, a redução de estresse e o treinamento corpo na mente, E olha que que é o legal. BMT, né? Que é o Body Uhum, Mind and Training, que também são e três métodos diferenciados. americanos, e que vieram aí provenientes desse método mesmo para aplicar em saúde. E a parte do mindfulness, do mindful eating, né, começou a ficar mais evidente. A gente tem assim mais pesquisa, livros, principalmente 2010, 2012, né, em que a gente começou a ter realmente treinamentos bem específicos aí, né, da questão do mindfulness, do mindful eating, né. Então trazer algumas relações do mindfulness para a questão alimentar, né. Quer dizer, que é o mindfulness, né? É uma proposta de você ter o quê? Uma atenção plena naquele presente momento, né? Então, como você estar pleno naquele presente Lu, momento? atenção plena é a mesma coisa que flow? Mais ou menos, né? Na minha visão, né? A atenção plena vai te conectar de uma maneira um pouco mais profunda, que talvez te ajude no flow. Quando a gente fala flow, aqui é uma coisa mais de segmento, né? Então, Uhum. de fluidez, né? Então, como que eu consigo ter uma fluidez, um segmento
desde que eu tenha Certo. uma presença plena, né? Então, eu acho que é mais pontual quando a gente fala de presença plena, né? É uma coisa um pouco mais aquele presente momento, nesse momento agora, né? E quando a gente traz essa questão de estar presente plenamente para a alimentação, é super importante, porque é como que eu vou trabalhar essa conexão minha com o alimento, que é uma coisa que a gente já vem falando muito em comportamento alimentar, né? Que é assim, é o porquê que eu como eu como, né? Qual que é essa conexão? Eu tenho uma conexão com o alimento? Qual é o... Aqui a gente fala muito, né, nas técnicas de mindfulness ou de mindful eating, a questão do meaning. Qual é o significado? Né? Qual é o significado desse meu SMART goal? Né? Qual que é o significado desse meu objetivo? Né? É um objetivo que visa o quê? Muitas vezes, né, se a gente não trabalha adequadamente essas técnicas de mindful eating, os nossos objetivos relacionados à alimentação e à saúde acabam ficando muito superficiais. E isso é um Mesmo grande... que atinjam resultados, isso que eu acho Mesmo. sensacional. Você vai Isso é um pegar um grande problema. paciente, por exemplo, público de academia. Meu Deus, eu brinco assim, eu digo, nossa, outro dia eu brinquei, né, com uma pessoa que eu tenho intimidade para isso, eu digo, puxa, sua Nutri não é boa, ela é Nutri, né? Então eu brinquei, eu disse, sua Nutri não é muito boa, porque você vive de dieta, menina, você vive de sofrência, vive de dieta. Então, assim, claro que foi uma provocação no sentido de que isso é para ser aprendido e utilizado. Uhum. Se cada um mês eu engordo, mês que vem eu já estou em sofrência de novo, tem alguma coisa nesse processo. Claro que fazer uma dieta radical, um jejum intermitente, um low carb, gera resultado. Vai Mas a ter. que custo? E não houve essa. Eu gosto muito de pensar na palavra compassivo, que a Uhum. terapia nutricional ela tem que despertar esse compassivo, ser compassivo consigo mesmo, ser compassivo com o outro, com a dieta. E Uhum. eu percebo que as pessoas ficam, e realmente, você vai falar de emagrecimento, a pessoa já fez 15, 20 intervenções com medicamento, com dieta radical, com dieta da moda. E Uhum. aonde o Mindful Eating pode nos ajudar? Acho que muito. Na minha visão e o que eu pratico, né, é justamente tentar, como coach em saúde, né, trabalhando o Mindful Eating, a gente tem que ter muito a questão também da entrevista motivacional, né, das técnicas de como você vai trabalhar isso. Porque são questionamentos que têm que ser muito pontuais e que não vão vir respostas de você profissional. Você não está ali para dar resposta, né? Você está ali para ser um facilitador e entender o que faz sentido para a pessoa que está na sua frente, né? Nós, como profissionais de saúde, nós temos os nossos anseios e até uma certa, né, as nossas verdades, mas que para o outro, de repente, não faz menor sentido. Então, acho que como o mindfulness, né, essa questão de trazer o mindful eating para trabalhar essas resistências, eu acho. E até mesmo para... Até porque a forma é mais importante que ter razão na técnica, Muito né? Então, mais. assim, faz total sentido isso. A forma como você educa, dialoga, conversa, e a partir da necessidade do outro, e não da É, sua. Né? Muito exato. legal E essa é uma colocação. expectativa que a gente, principalmente quando a gente sai da faculdade, né? Nós saímos com muitas expectativas de que a gente realmente vai consertar o universo, né? Vai dar tudo certo, a gente vai consertar todo mundo. Eu lembro que até quando eu fiz o meu curso aqui de Health Coach, né? E que nós trabalhamos essa questão do mindfulness, um dos desafios para nós foi falar um pouco do que era o seu serviço. Como que você venderia o seu serviço, né? De uma forma utilizando esse mindfulness. E teve uma pessoa que colocou assim: eu vou te oferecer a cura do seu diabetes. A professora falou assim: oi? O que Gostou? Ainda você, bem. né? Você, oi? Como assim você vai dizer que você ninguém
tem esse poder. Nós, como profissionais de saúde, a gente não tem. Vou te oferecer a cura, vou te emagrecer. Quantas vezes eu já não ouvi, né? Doutora, pelo amor de Deus, você vai me emagrecer? Falo, É, olha, não tenho esse poder. é, Né? Não eu tenho. falo isso o tempo inteiro para os alunos nas formações, né? Você Não vou não te vai iludir. emagrecer ninguém. A pessoa tem que emagrecer por si mesma e tem que entender que o comer mais em algumas pessoas pode ser. Eu, por exemplo, eu cozinho bem, adoro cozinhar, tenho uma relação boa demais com a comida. Então, eu de vez em Uhum. quando tenho que dizer, Amo também. ontem fiz sobremesa, eu fiz como chama, gente? É creme que está me vindo na cabeça. Sorvete, Flan, esqueci o nome. Não. Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, eu fiz uma sobremesa de abacate com cacau e biomassa de mousse. banana. E ficou mousse. Muito deliciosa. Não posso comer tudo de uma vez. Vamos administrar isso, vamos relacionar com isso. Não é porque é uma comida saudável que pode ser comida à vontade. E isso é uma coisa muito legal de a gente falar, professora, porque eu escuto muito isso. Lembre-se, o mindfulness, o mindful eating, também está baseado em técnicas de comunicação. E é importante nós também, eventualmente, lógico, eu não vou falar de mim o tempo inteiro na consulta, mas como é importante a gente, às vezes, mostrar a nossa humanidade e as nossas Muito, limitações. Porque eu tenho gente que muito. às vezes eu falo, ai, eu sei o que é isso, eu também morro de vontade de chocolate. A pessoa às vezes arregala o olho desse tamanho e fala, É, mas você tem isso? Eu falo, gente, claro que a gente tem. Nós somos seres humanos. O mindful eating, ele que vem para legal. isso também, para trabalhar o não julgamento. Acho que uma das principais regras, vamos dizer assim, do mindful eating é vamos falar de alimento, porém sem julgamento. Né? Nós não estamos aqui para definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, esses estereótipos, né? Ou categorizar os alimentos como bons, ruins, maléficos, né? O mindful eating não vem com essa proposta, ela vem com uma proposta realmente de trabalhar o não julgamento e um olhar com muito mais compaixão. O que às vezes se confunde para algumas pessoas como algo muito passivo e utópico. Eu tenho gente que às vezes fala, Ai, ai, verdade, não é? né? Verdade. Quer dizer, o outro elabora tudo. E aí, para aí, quer dizer que se ele botar. Eu tive pacientes que trocavam todas e qualquer refeição valendo por um milkshake de ovo maltine do Bob's, que eu tenho certeza que foi desenvolvido por alienígenas para dominar o mundo. Porque o povo adora esse trem, viu? Eu acho hiper doce, mas é engraçado que o pessoal adora. E ela falava: não quero fruta, eu não quero salada, eu não quero arroz, eu não quero feijão. Eu como 3 ao dia. Como? Opa! Então, Pois assim, é. precisa também entrar com orientação, né? O mindful eating, ele é um processo extremamente ativo. Você vai ter que fazer parte, porque mudança de comportamento não é algo possível de ser inserido dentro de você. Motivação eu vou colocar dentro de você, vou colocar dentro de você, não dá, né? Então, às vezes as pessoas quando escutam essa questão do mindful eating, ficam com uma imagem de que é muito zen, passivo. Ou Ah, então isso é você só vai chegar lá, fazer um exercício de respiração e pronto. e não tem nada a ver, né? O mindful eating ele tá ali para te ajudar a se reconectar com os sinais do seu corpo, né? E você ter essa autoconversa, é o que a gente chama de inner thoughts, né? Então, é o seu pensamento, é trabalhar seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seus conhecimentos, mas tudo numa conexão que vai além da superfície. É a gente partir para o seu íntimo, e partir para o seu íntimo sem julgamento, né? E isso é o que eu vejo que hoje em dia mais acontece. Como a gente acaba ficando no superficial e na comparação, muitas pessoas acabam se frustrando demais nesse processo de educação alimentar, porque se compara com o outro, né? Então, o processo de transformação do outro 99% das vezes não vai funcionar para você, porque foi do outro, né? Então, assim, de repente para você não tem a menor Exatamente. sentido. Não.
Então, Até qual a que é o Cícera seu? comentou aqui, a Cícera escreveu: sentimento versus prazer é igual comida. Depende da pessoa, comida pode lembrar dor. Então, assim, Pois é. tem todo. Por isso que é legal essa conscientização e individualizar o teu atendimento. Né? Tem histórias assim que come, senão você vai apanhar, come porque eu quero, é, come porque é o que tem. Ou ao Uhum. contrário, a pessoa passa por tanta carência, tanta privação, que É. ela passa a hipervalorizar o alimento. Seja como for, Uhum. a gente entra sem julgamento, não é isso, Lu? É, total. E o mindful eating, ele trabalha tanto o overeating, né? Então, até para aquele que está, de repente, demonstrando características de consumo excessivo, talvez até uma compulsão, mas também para aqueles que estão desenvolvendo transtornos alimentares. A gente tem várias pessoas hoje que trabalham, né? Anorexia, bulimia, com mindful eating. Né? Para É, quê? Para que a pessoa busque, então, seja no estado de compulsão ou de ausência, busque essa reconexão com o seu é. corpo, com o seu sentimento, com a sua mente, relacionado à comida. Né? E Porque é isso é bem uma. difícil. Eu atendo transtornos, é bem difícil fazer essa reconexão. E não adianta, isso é um erro comum. O nutricionista chega prescrevendo caloria, querendo discutir caloria com esse tipo de Não público. vai funcionar. Primeiro, que eles sabem mais do que a gente. Segundo, porque não funciona assim. É, É bem interessante mesmo. O que a Rose está perguntando, muito bem colocado. Quando eu estou com as minhas amigas em um lanche, ficam questionando o tempo todo. Ah, você come isso? É, parece que nutricionista não é gente. E o oposto é verdadeiro. Eu também provoco muito pessoal quando eu vou dar aula de alimentos funcionais e compostos bioativos nas pós, que eu pergunto, quem é que come 9 porções de vegetais diferentes todos os dias? No mínimo 5. Ok, como é que vocês querem trabalhar com o público? Porque nós somos gente. E é isso ah, que a gente tem que passar. Nós não um somos uma exemplo. máquina perfeita. Claro que é possível melhorar e ter essa verdade na sua prática também, né? E como é que eu treino isso, Lu? Uhum. Eu acho que assim, o primeiro ponto é você tentar entender um pouquinho o que faz parte do mindful eating. Existem vertentes diferentes, né? Então, existem pilares para de repente te guiar um pouco com relação a como aplicar isso na prática, né, com as pessoas. Tem vertentes que trabalham com 8 pilares, que está meio que baseado nos pilares do compasso da saúde, né, que vai trabalhar vertentes que fazem parte da sua vida, né, muito voltada para o mindfulness. Então, de repente, assim, as suas relações, a comida, o seu nível de relaxamento, que seria um compasso da saúde. Quando a gente vem para o mindful eating, existem alguns pilares. Acho que um dos primeiros que a gente trabalha é a sensibilidade dos sentidos. Então, estimular um pouco as pessoas a terem esse tempo e a reaprenderem a degustar, né? Reaprenderem a ter esse momento, né? Principalmente iniciando através da observação. Então, eu gosto muito de começar assim, né? Instigar um pouco a pessoa a se auto-observar. Como é que você se alimenta, né? Como é que você vive esse momento do alimento? Como é que você trabalha isso na sua vida? E aí, daí a gente já começa a ver Que várias não é questões. só uma questão de comer rápido, viu, gente? Olha toda a percepção que ela está colocando nisso, porque infelizmente eu vejo o pessoal trazer muito por uma relação de tempo. Tem gente que demora muito para comer justamente porque não se relaciona bem com a comida. É. Então, E que bem, já bastante começa desde atenção aí nesse pilar que a professora está nos passando, que isso é sensacional. Quer o chimarrão, começar. Lu? Oi? Quer o chimarrão? Ai, que delícia! Tintim, eu tô aqui na minha aguinha, ó. Mas acho que esse é o primeiro passo. Como o Mindful Eating, ele vem com a proposta de te ajudar, de nos ajudar a ter essa nova conexão, a reconectar com a comida, o primeiro passo é observar. Porque você só vai conseguir também mudar ou adaptar, trabalhar aquilo que você conhece. Se você também não tem a consciência, como é que você vai fazer esse insight? Como é que você vai
melhorar, né? Ou fazer com que esse comportamento, de repente, vá mais ao encontro do seu goal, do seu objetivo, né? Então, o primeiro passo do Mindful Eating realmente é tenta observar como eu estou hoje, e não só na velocidade. Aqui, por exemplo, é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, você praticamente não ter esse tempo do almoço. Tá todo mundo ou na reunião, com as coisas rolando na mesa, esse é o almoço, ou para também não perder tempo, tá comendo em frente ao computador, na própria mesa do trabalho. Todo esse environment, né, todo esse ambiente, também você tem que observar isso, né? É, Como é que, é. o que está rolando? Observar também como é que você está se planejando, né? Será que existe um planejamento, um cuidado? Ou eu realmente não Qual tô é a dinâmica social envolvida nessas refeições, né? total? Existe uma dinâmica social, né? Existe É. essa importância. E outra, lembre-se de sempre conectar com o sentido para você, né? Porque vai ter E gente que vai aí falar, vem a entrevista motivacional, comunicação não violenta, escutativa, enfim, de uma forma positiva é, colocar essas questões, porque também eu vejo as pessoas saírem criticando. muito ruim. Ou aquela velha máxima da nutrição que é assim, ó, tem coisas que me ofendem. Que eu aprendi no curso técnico e eu ainda vejo a história do mastiga 40 vezes. Oi? Uhum. Gente, quem é que conta 40 vezes cada mastigação? Não vai Isso não dar. é instrutivo, isso já, pelo amor de Deus, né? Existem Não, aí passos para isso. exato. Então tenta primeiro observar, para depois você começar a sensibilizar. Eu acho que a partir do momento também que você começa a sensibilizar os sentidos, existem exercícios, né, propostos pelo Mindful Eating, de, por exemplo, você fazer uma degustação sem verificar o alimento, tentar identificar, né, textura. Isso, não é que você vai fazer isso toda a refeição, né? Então agora toda refeição vou ter que ter 3 horas para poder degustar. É, Não é isso, né? Vamos tentar trazer para a prática. Mas você realmente iniciando ou tendo esse cuidado, você começa realmente a despertar novos sentidos, né, na sua até alimentação. porque o bem-estar é subjetivo, então é importante provocações diferentes. Eu Uhum, lembro de uma uhum. paciente que ajudou muito ela a apagar todas as luzes. Quando ela Olha, não enxergava, olha só. ela realmente freava e o exercício era procurar perceber os sabores, né? Então tem como melhorar essa relação. Boa percepção, começa por uma prática, é como exercício físico. Você está Totalmente. falando então de uma prescrição de exercícios alimentares, mas associados aí ao comportamento, ao bem-estar, às atividades meditativas associadas à alimentação. Muito bom. A percepção, né? A sua autopercepção. Então, até para você entender fome, saciedade, prazer, né? Eu realmente fico extremamente triste quando eu recebo uma pessoa que realmente desconectou total o prazer da alimentação, né? Já é uma coisa super, sabe, a alimentação é uma coisa super pesada, temerosa, existe um medo, uma culpa muito grande. Então, eu É, fico extremamente triste quando eu vejo aquela pessoa que às vezes narra para mim: ai, nossa, Lu, comi um brigadeiro, menina, como é que pode, né? Jaquei com o brigadeiro. é, Gente, não coitadinho do tenho brigadeiro e força de de você. vontade. Falei, mas você acha que o brigadeiro tem todo esse poder, né? Qual é o poder que você está atribuindo, né? Então, observa esse seu comportamento, acho que aguça os seus sentimentos, né? Para que você possa degustar um brigadeiro. Será o suficiente e prazeroso, sem culpa. Então, o Mindful Eating, ele vem Verdade. com essa proposta de te trazer também uma liberdade alimentar, né? Com consciência. Não é que eu vou sair por aí comendo à vontade, não é isso. Mas é uma liberdade alimentar e prazerosa, né? A alimentação, ela tem o prazer, tem memória envolvida. E isso é gostoso, isso é bom, não é ruim, né? Então, outra coisa que é super importante de técnica do Mindful Eating,
é você aprender a estar naquele momento, presente, 100% presente. Quando eu falo presente, não é que eu vou estar... Porque eu tenho pessoas, às vezes, professora, que narra para mim assim, olha, eu já tô comendo, eu já tô sentindo aqui a pochete crescer. Comi aquele bolo, olha aqui, já... Não, inclusive é uma das doenças que eu trato hoje em transtornos, que é aquela coisa da vigorexia, ortorexia, da alimentação 100% saudável. Então a pessoa sai um pouquinho da dieta. Eu tenho uma paciente que ela cortou uma fatia de pizza em 3 partes, porque o noivo estava dizendo que ela estava obcecada por alimentação. No dia seguinte, ela dobrou o treino dela. Olha. Porque comeu 1/3 de uma fatia de pizza. E um outro caso que eu conto muito, que eu nunca esqueci, é uma paciente que viaja de primeira classe. A família tem uma condição de vida muito deliciosa, enfim, financeiramente muito boa, viajam de primeira classe, viajam muito. Ela leva frango com batata doce na primeira classe. Olha Ela só. não sai da dieta quando viaja, nem nas férias. E a Então, dieta monótona que ela segue. Então, imagina isso. Agora, conta pra gente os outros pilares. algumas outras coisas, então, importantes também é observar. No Mindful Eating, a gente também é muito instigado a observar a questão do nosso ambiente, né? Como é que esse ambiente está trabalhando, me ajudando ou não naquele processo, né? Então é você também, é o que a gente fala também muito de ambiente obesogênico, né? É uma coisa, um termo que existe, né? Até em pesquisas e tudo mais, que é você, como é que está ao teu redor, né? Está contribuindo ou não? E aprender a lidar com esse ambiente de uma forma construtiva, porque o outro pilar é justamente a crítica destrutiva, o cuidado com a crítica destrutiva. Eu tenho muitas pessoas, às vezes, que até os relacionamentos ficam completamente abalados a partir do momento que deseja, ou que, minha meta é ficar fitness, então, quer saber, não vai ter mais churrasco, não vou mais na pizzaria, esquece, não me chama. Se você me chamar, você não é um bom amigo. Você tá me chamando, tá me tirando do eixo. Começa a mexer com as nossas relações. Então, um outro pilar, trabalhe essa questão do seu ambiente. Como eu estou interagindo com o ambiente? Não necessariamente me excluindo dele. Isso é uma coisa que acaba muitas vezes acontecendo. A pessoa fala que não vou na festa. Mas e É isso aí? mesmo. E a sua vida? Sua vida vai ser uma vida sem festa? Não, Como é o ouvir seu uma comportamento? paranoia, a pessoa faz aniversário e começa. Brigadeiro de biomassa de banana. Que, gente, acabei de falar que eu fiz um mousse de biomassa. Mas brigadeiro, brigadeiro, calma, vamos respeitar Pode a ter minha também. infância. Mas Não e a é? pessoa começa a querer transformar absurdamente todas as receitas e toda a alimentação dela com essa justificativa de ser mais ou menos saudável. Excelente, Lu. E que a gente sabe também que se você for lá e comer 50 brigadeiros de biomassa de banana, vai dar tudo errado também. Era melhor você ter comido 3 brigadeiros normais do que você, de Isso repente, mesmo. ficar... Então, o que que eu tô tentando, né? O que que eu tô trabalhando em termos... O que que eu tô querendo preencher com esse alimento, com essa carência, né? Então, como eu vou lidar com o meu ambiente? Não necessariamente me excluindo dele, né? Mas como eu posso estar nesse ambiente, ele ser construtivo para mim, sem julgamento meu ou do próximo, porque também tem muita gente que começa a querer realmente fazer todo mundo, né? Assim, Não, de uma forma agressiva, né? E isso, gente, é, quando eu falo isso, eu gostaria que vocês entendessem assim, todos nós passamos por isso. Né? Eu não estou exato. julgando você que de repente não foi na festa. A gente não está julgando. Não, Passa são tudo isso pela nossa fases, cabeça. mas ao contrário, é dando ferramentas para que você entenda como funciona essa regulação e permita a sua liberdade a partir do autoconhecimento disso, viu? Isso é Exato. muito importante. E essa coisa também do outro pilar, que seria essa crítica destrutiva, é algo que eu também vejo muito, né? Gente, lembra uma coisa muito importante que o Mindful Eating fala bastante, o Mindfulness fala muito, terapia, né, cognitiva comportamental fala demais.
Com o que você está alimentando os seus pensamentos? É isso mesmo. Então, essa crítica destrutiva, o nosso cérebro, né, trabalha muito com afirmações. Então, se eu fico ali falando para ele, eu sou fraca mesmo, eu não aguento. Não, eu não consigo. Emagrecer, não. Ganhar massa muscular não é para mim, não. Comer direito, não Não consigo. consigo. Esse não consigo, de onde está vindo isso, né? Quais são os medos, as inseguranças? Por isso que a gente fala que o Mindful Eating, ele trabalha numa camada mais profunda, né? Claro. E pode ser uma parceria bárbara com um terapeuta, né? De novo, nós não estamos falando que isso é uma questão de gente problemática. Gente, todos nós temos isso. Todos nós devemos... Aliás, o nosso cérebro pensa dessa forma, economizando energia. E economia de energia para a mente, nosso cérebro é muito mais desestruturado que a gente imagina, gente. Não é um software que coloca lá não, ele pode ser capaz de dizer, eu vou sim, ao contrário, a pessoa chega a ter liberação de neurotransmissores, de reguladores fisiológicos, por conta dessa obsessão mental, desse pensamento dela. E isso é comprovado já na literatura. Então, é muito legal você estar trazendo isso, porque essa regulação pode ser, inclusive, ao contrário. Né? É a explicação que a gente vê muitas vezes por que a pessoa persiste naquele comportamento alimentar. Porque o cérebro está programado dentro da normalidade para aquilo. Ele não tem... vira um hábito, né? Então, o cérebro também hábito, vicia com essas conexões. E a forma com a qual eu estou alimentando os meus pensamentos, eu tenho que estar muito atento a isso. É um pilar do Mindful Eating, é um Mindful Thoughts. Quer dizer, é o meu o mindfulness dos meus pensamentos. Né? Como eu estou alimentando esses pensamentos. E isso, mindfulness, a meditação também trabalha muito, né? Que é a questão do como eu estou reagindo a isso. Né? Quando eu trabalho mindful eating, a gente trabalha muito a questão do não ser super reativo. Eu aprender a aceitar muito e let it go. E muitas vezes simplesmente deixar ir. Não é que eu não vou pensar. Pode ser, gente, e possivelmente vai acontecer, daquele pensamento negativo vir na sua cabeça. Então, sei lá, vou pegar o bolo de chocolate, já faz tantos anos que eu não como bolo, todo tempo todo mundo fala que não pode bolo, quem come bolo engorda. Existem todas aquelas coisas que estão na sua memória e que de repente você está trazendo à tona, esse pensamento ele vai vir, mesmo você trabalhando Mindful Eating. Agora, como eu reajo a esse pensamento que é super importante, né? Então, eu tô criticando esse pensamento ou eu tô aceitando ele como uma verdade, né? Ou eu tô querendo que ele não apareça na minha cabeça. E aí acaba aparecendo e me gera frustração. E os estudos científicos mostram que a contemplação tem associação com melhor memória, gera resultados e mudanças melhores, fica mais fácil aderir. Então, esse exercício de percepção é muito importante, de contemplação. E você perceber esses pensamentos e a outra vertente do mindfulness, perceber as emoções que isso causa em você. Né? Então, eu percebi, né, nesse momento que eu fui pegar, sei lá, de repente é um feijão, não precisa necessariamente ser um bolo, um doce, né? Feijão, feijão engorda, feijão aí, a gente escuta um monte de coisa. Então, fui pegar aquele feijão, que pensamento veio na minha cabeça? Feijão engorda? O que isso me gerou? Já me gerou aquele aperto, aquela angústia. Estou me fazendo mal. Então, pensamentos e emoções relacionadas ao que você está se alimentando. E você parou para criticar esse pensamento? E criticar no sentido de debater com você mesmo, né? Um debate construtivo. De onde está vindo essa crença? Espera aí, né? Eu comia tanto feijão lá com a minha mãe e eu cresci tão bem. Que será que é você começar a se Ou até auto-questionar? provocação dos antagonistas, né? Quer dizer, olha lá o fulano, ele come feijão e é super saudável. Isso é importante, contestar isso.
até para que você possa realmente partir para o pilar da aceitação. Então, agora eu estou entendendo, aceitando essa realidade. Então, eu estou diagnosticando, me ajudando a entender onde estão as minhas barreiras alimentares, para que eu possa trabalhar aos poucos cada uma delas. Né? Então, e isso é super importante para te trazer o que o Mindful Eating propõe, essa liberdade alimentar, né? Essa reconexão com o alimento. Então, super importante que você trabalhe essas etapas, né? Então, observar, sensibilizar os seus sentidos, trabalhar o seu ambiente, fazer uma crítica construtiva relacionada aos seus pensamentos, para que você possa chegar numa etapa de aceitação, né? E realmente começar a trabalhar de uma forma concreta e real essas barreiras, que para cada uma de nós é de um jeito, né? Então é importante a gente ter esse momento diagnóstico para falar de mudança para a vida, né? Senão eu vou fazer a dieta do limão, eu vou ter resultado em 2 meses, só que depois eu vou ter que ficar lidando com aquela gangorra emocional, né? Eu tenho Exatamente. momentos que eu estou me sentindo muito bem, com a minha estima maravilhosa, dali a pouco não vai ser sustentável a dieta do limão por muito tempo, aí lá vem aquela gangorra emocional, né? Eu vou começar a me Ou sentir tem essa mal. exclusão, esse envolvimento social. Deixa eu falar uma coisa muito triste. Nosso tempo acabou. Ai, que triste, Não gente. acredito, já Não, nem eu. Já. Vê passou se muito rápido. pode. Passou mesmo. Viu, gente? Obrigada aí pelo retorno. Vamos lá, falando dos pilares. Você estava falando da aceitação. Isso, que aí seria basicamente esses 7. E vamos dizer o último pilar aí, que é trabalhar esse processo de aceitação para que você então agora entenda quais são as suas barreiras comportamentais para que você possa dar o próximo passo, né? Fazer os próximos exercícios, né? Isso que você falou agora por último É, foi muito legal, né? Não é uma questão somente passivo. Mindful eating é alho, né? Vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer exercícios para tentar me ajudar a entender desde fome, desejo, sentidos, várias coisas. Então, não é uma exatamente. passiva. Você não vai conseguir mudar se você não exercitar, porque a base da mudança do comportamento é essa, né? A gente tem que estar ali expondo o nosso organismo, a nossa mente, os É nossos um exercício sentimentos, mental, né? muito, né? Extremamente mental. Eu fiz um curso, eu fiz 3 formações em coaching, não satisfeita, continuei estudando. E uma das formações eu gostei muito, que o rapaz apresentou uma coisa, ele é neurocientista e ele falou uma coisa muito interessante, que emoções também são exercitadas. Olha A que gente legal. não existe Muito legal. ódio, a gente aprendeu a identificar aquilo e dar o nome de ódio. Então, se a gente ressignifica o pensamento associado à emoção, você ressignifica o sentido. Muito bacana, Nossa, né? Isso é muito importante, realmente. muito. E você sabe que e a gente está sempre aprendendo nessa questão, acho que da área do mindfulness, do mindful eating, porque essa que já existe há muito tempo, mas a estrutura de como trabalhar, eu acho que agora que ela está se tornando mais acessível para nós profissionais. Então, acho que a gente vai ter muito ainda para aprender sobre isso. E na sexta-feira eu estava falando com a Cláudia, que é uma das psicólogas que eu tenho lá no Lu Garcia, na clínica, e ela é instrutora de mindfulness. Ela fez toda a questão, ela dá cursos de mindfulness. E ela estava falando que foi uma coisa que eu trouxe para a alimentação, assim, sem querer ali na hora. Eu falei, olha só que isso tem tudo a ver. Uhum. Ela estava falando da questão da mudança, né? Do olhar das mudanças, que é o que a gente está agora, né, gente? Uma mudança que não foi programada, todos nós caímos no meio da mudança, né? E o que é essa mudança? Muitas vezes, como nossa mente, os nossos pensamentos, como eles faziam a leitura da mudança. E que muitos estudos estão Uhum. mostrando que a leitura da mudança, para muitos de nós, se compara até com a questão do luto.
Falei, gente, que coisa interessantíssima. Incrível. Incrível. E isso, aí eu comecei a pensar nos meus atendimentos. Eu falei, gente, a gente faz isso na alimentação também. Aquele luto Faz. antes de ir na Nutri, né? Você já presenciou isso? Eu já tive gente que, É. ai, que bom, vim, já sei, já Mas é tô a decidida. evolução do programa mental, né? A gente passa por todas essas etapas, da negação, tarará, Eu e o achei. luto é uma das etapas. O luto aqui implica isso, na dor da mudança, na dor da perda, no que significa aquela mudança para cada um. E é bom esse luto, tá, gente? Apesar da palavra ser forte, É, este luto é ele tem muito que ser bom, vivido. porque Que foi uma das coisas isto, que ela falou lá. Ele tem que ser vivido nas suas etapas para que você exatamente. atinja ali, basicamente, a quarta etapa desse luto, vamos dizer assim, que é realmente a reorganização, esse rearranjar, né? Que só vai vir depois que você vivenciou o restante. E a mesma coisa na alimentação, né? Às vezes a pessoa já vem com aquela ideia sofrida, né? No pain, no gain, né? Então, assim, como se a É, alimentação tivesse que estar relacionada a um sofrimento profundo. é. Não necessariamente. Porque a Gente, não. cobrança é muito grande, né, Lu? As pessoas cobram o tempo inteiro. Como assim? Como você vai comer isso? Mas você não faz dieta? Mas você não é É, nutricionista? Como que você não controla? Como que e aquela cobrança é importante o profissional de saúde entender que ela desperta o oposto. Muitas vezes esse tipo de cobrança desperta um gatilho negativo. E o cérebro, em vez de entender, ok, vou mudar, quando isso não é acolhedor, não é compassivo, passa a ser compatível. E aí aí vem uma cria-se mudança aquela muito grande no resistência. resultado. E aí você, Existe uma você acaba diferença criando muito essa grande em barreira entre compassivo e você. combatível. Cuidado com o que a gente provoca no nosso paciente. Sensacional, Lu. Porque aí isso aí entra toda a questão das técnicas de comunicação, de você lembrar que a empatia é algo fundamental para você criar o vínculo com o seu cliente, né? Empatia, lembre-se, é um indivíduo, o seu cliente é um indivíduo. Não é que eu vou sofrer junto, né? Vamos chorar todo mundo aqui na consulta. Não é isso. Mas é eu saber me colocar no lugar dele para que eu possa entender qual é a visão dessa pessoa, né? Que para mim pode ser Nossa, totalmente Lu, eu falo diferente. muito isso. O Instituto tem alguns cursos, um deles é o coach nutricional, e eu coloco muito isso, gente, cuidado com o conceito de empatia. Empatia não é sofrer, se colocar no lugar do outro e sofrer com o outro. É se colocar no lugar no sentido de entender as dores, os problemas, as dificuldades para propor auxílios, soluções. Muito bom, né? Não, não é vamos nos abraçar e os dois choram. Não, Não, não é você se fofoca você de tem, vizinhas. você é um indivíduo, aquela pessoa que está ali na sua frente buscando ajuda é um indivíduo inteiro, completo. A gente tem que entender qual é a visão dele, né? Então essa que é a importância da empatia. E sem empatia não tem mindful eating, não tem, né? Ele é a base. Você É, tem que ter esse processo é. ativo, né? Esse ouvir ativo, com compaixão, mas estar dentro, né? Você como profissional. E dois, a empatia. Você tem que se colocar ali na visão do outro, para que você até possa, de repente, trazer novas propostas. Porque realmente mudar um hábito, muitas vezes a gente tem que ajudar o nosso cliente a buscar uma nova visão, né? E trazer uma nova proposta. Porque às vezes a gente só consegue mudar o antigo através de algo novo, estimulando algo novo na cabeça desse nosso cliente, né? Para que ele possa realmente entender tudo que envolve o comportamento alimentar dele, né? Então, recapitula para a gente um pouquinho os pilares. Uhum. Falando um pouquinho, existem vertentes diferentes, mas eu gosto muito de basicamente 7 pilares, que é trabalhar essa sensibilidade, sensibilizar um pouco os sentidos, né? Você trabalhar essa questão de a visão relacionada ao alimento, o sabor, tudo que envolve a questão dos sentidos na sua alimentação. É,
o outro pilar, observar tudo isso, né? Então, propor para o seu cliente parar um pouco e observar o que está acontecendo com ele no momento em que ele se alimenta. Para que aí ele possa partir para um terceiro pilar, que é você estimular ele estar presente naquele momento. Né? Se ele estiver presente naquele momento, é só aí que ele vai começar a trabalhar outros dois pilares, que acho que estão muito conectados, que é a questão de você ter ali a observação do ambiente, quanto o environment está realmente interferindo no seu comportamento, mas também o quanto você tem que aprender a deixar fluir, o let it go, né? Aquele flow, que seria o outro pilar. Eu não vou travar, nem sempre eu não vou conseguir brecar os meus pensamentos viciados ou antigos relacionados àquele alimento ou relacionados àquele comportamento alimentar. Mas eu posso aprender a não ser tão reativo. Nem tudo que eu penso, eu tenho que agir. Então, esse é um pilar super importante para que a gente possa fazer o sexto pilar, que é o quê? Crítica construtiva. Eu desafiar um pouco esse pensamento, né? Eu realmente falar, e aí? Será que é real mesmo? Será que esse arroz está me engordando? Eu tenho um senso crítico e duvidar. Duvidar um pouco disso. Opa, peraí, deixa eu revisitar esse meu conceito. Sim, assim como aquela coisa do a carboidrato engorda, carboidrato à noite engorda. Eu adoro essa, adoro, porque assim, gente, qual carboidrato você come à noite que é um vilão e se transforma em adipócitos? Porque eu juro que em química de alimentos eu ainda não identifiquei que tipo de molécula é essa que vai parar. Muito, muito. Tem coisas que só o fato da gente questionar, da gente trazer uma nova reflexão, vem até a agressão. Né? Porque como assim? Claro que carboidrato engorda. E eu brinco, gente, qual molécula existe no carboidrato? O que é o carboidrato de dia? Que acontece com ele à noite que ele vai parar no adipócito? Me explica, então. Então, isso é importante, sim, né? Conhecer e passar por essa crítica construtiva. E não é no sentido de ser combativo, de novo, e sim compassivo. Bastante importante isso. Com certeza, para que você Segue-lo. Para que você possa ter... Lembra, a gente sempre fala no Mindful Eating que existe a questão da postura do não julgamento. Não é para você estar aqui se julgando. É um autoconhecimento. Você está buscando um autoconhecimento relacionado à sua alimentação. Que ninguém melhor do que você mesmo, né? Para entender isso a fundo. A gente ali como facilitador, né, desse processo, nós vamos estar te ajudando a entender esse caminho, mostrando o caminho das pedras, você que está percorrendo esse caminho. Para que você é importante o nutricionista ouvir isso, gente. A gente tem um papel, lembram que eu falo, acho que essa semana eu já falei isso também, que nós somos como maestros, as mesmas notas musicais compõem um funk, uma música clássica, um samba. Então é importante entender o padrão do paciente e você acolher isso e orientar, e não determinar. É diferente. Muito bom, Lu, muito bom. Não, vira ali, você está colando. Vimos todos os pilares? Né? E falta um, que é o último, que é a aceitação. Né? Então, a partir do momento que você teve esse senso de trabalhar com os seus pensamentos, aí sim você vai conseguir trabalhar o quê? E, de novo, a aceitação não é no sentido de que assim, entrega mesmo, não tem mudança. Não, é uma aceitação consciente, para que você possa o quê? Entender. A aceitação, ele está relacionado ao quê? Entendi por onde eu tenho que começar. Né? Agora eu comecei a ter um sentido, uma percepção mais aguçada das minhas barreiras, dos meus gatilhos. Das minhas expectativas. Também. Isso também é importante trabalhar, né? Quando o paciente vem com aquela expectativa de ser emagrecido pelo nutricionista, de que o carboidrato à noite engorda, de que o corpo dele é imperfeito.
Então, não vamos esquecer desse eu presente, né? Porque há uma questão do padrão. Agora mesmo, eu não sei se você acompanhou, eu fiquei um pouco incomodada, porque começou todo mundo a publicar artigos do Covid e obesidade. Então, aproveita que você está em casa, emagrece, menino. Opa! Cara, nós já estamos lidando com todo esse estresse. Eu estou enlouquecida, eu fico 3 dias por semana em casa. Eu estou há 4 semanas em casa. E aí alguém chega, eu fiquei pensando no meu paciente, sabe? Alguém chega e diz assim, bom, você está com o marido em casa, os filhos em casa, você está em casa, você está assustada com uma pandemia. Uns dizem que é só uma gripezinha, outros dizem que pode ir para a rua. Um monte de informações, e aí vem o nutricionista, com aquele ar soberba, mostra um artigo científico que você tem maior risco de desenvolver e ser contaminado porque você é obeso. Gente, é uma pessoa. É uma pessoa que está ali, Lu. Nossa, Tão sério isso, né? Tão taxativo. muito. E eu acho que assim, a gente não tem a ideia da proporção dessas ações, né? Acho que a gente não tem ideia da proporção disso na vida da pessoa, né? Então, assim, quando a pessoa está ouvindo isso, na nossa vida, né? Pensar na gente, né? Imagina você ouvindo isso. Eu acho que é tão importante a gente também lembrar que mudança gera medo, mudança gera incerteza. Isso tudo já mexe com o nosso metabolismo, gente. A pior coisa que a gente vai querer propor agora é uma dieta restritiva, é uma compensação que eu acabei escutando muito, né? Então, muitas pessoas relatando isso. Ai, acabei comendo demais na primeira semana, que estava em ritmo de férias, agora também tô no jejum, tô não sei. Por que você está trabalhando esse tipo de compensação, mexendo com o teu metabolismo dessa forma, né? Por que não buscar... E a pessoa entediada, agora eu vou para a cozinha, né? Então tá toda a família num looping aí de alimentação. E aí é que vem a questão do Xande está eating. perguntando... Desculpe, Lu. O Xande comentou, na verdade, Xande, já falei disso, que o paciente ou aluno não tinha acesso a alimentos e passa a comer compulsivamente. Nós citamos isso porque realmente é uma realidade, tá? É muito comum a pessoa que passou por determinadas dificuldades, restrições. Eu trabalhei um tempo com modelos. Inclusive, a gente põe hoje como uma das causas da obesidade é a restrição por questões financeiras ou questões culturais ou profissionais, como era o caso delas. Então, elas não estabeleceram uma relação com a comida, que é disso que nós estamos falando. Deste relacionamento, do seu tipo de fome emocional, fisiológica, e tem tantas outras aqui inseridas, tá? Muito obrigado pela contribuição. Quando você vai passando por esses pilares, né? Então, assim, instigando o teu cliente, né? Por exemplo, no caso das modelos, vamos instigar elas a observarem, a terem esse pensamento crítico construtivo, né? Do que o alimento significa para elas. Aos poucos, a conclusão vai vir para o seu cliente mesmo. Ele mesmo vai ir tirando as conclusões. Gente, olha só. Será que eu estou preenchendo? E a ideia da saúde mental é essa, não é você dar resposta, é ele concluir isso. Isso tem que fazer sentido. É para ele, né? Bem isso mesmo, porque a gente não sabe qual é a realidade daquela pessoa, o que aquilo significa para ele. Só ele vai saber desenterrar isso daí, né? Então é muito legal passar por essas etapas para que a gente possa realmente ajudar o nosso cliente a entender o porquê desses comportamentos, né? Muito bom, viu? Olha, imagina, que prazer esse reencontro, né? 20 anos depois. Isso não se conta, viu? Um orgulho imenso. Obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Parabéns pela carreira
fabulosa que você construiu. Obrigada. E mais ainda, eu Imagina. fiquei muito feliz por saber que, apesar de todo esse sucesso, você ainda mantém esse sorrisão no Ai, coração e é a mesma menina sorridente de sempre. Que obrigada, alegria, Luiz. Lu. A alegria Obrigada. é minha e conte sempre comigo. Eu vou estar sempre aqui te acompanhando. Adoro bate-papo, porque eu acho que é tão importante esse bate-papo consciente sobre nutrição, né? É consciente, humanizado, sem modismos, baseado em É. ciência. É isso que a gente tem que propor aí para a nossa galerinha, para quem está aí ouvindo, né? Eu acho que é isso, esse Foi ótimo, caminho. não foi, gente? Não foi Que maravilhoso? bom, eu que Ó, agradeço. amei, gratidão, coraçãozinho, sorrisos. Foi muito bom, realmente, viu? Imagina, Obrigada, Lu. obrigada. Obrigada pelo Sucesso sempre carinho. para você, viu?